nesta live eu vou mostrar para vocês uma forma de aumentar os lucros do seu churrasquinho. Meu nome é Ilan e você está no Empreender com Churrasquinho. Empreender com Churrasquinho é um projeto onde eu estou diariamente dando dicas para você ter o seu churrasquinho e faturar mais de 10 mil reais por mês. Esse projeto está presente em todas as redes sociais, sempre com o nome Empreender com Churrasquinho. Lembrando que é Empreender com Churrasquinho, com M no final, não com NHO. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, siga-nos em todas as nossas redes sociais, e acompanhe e mande um comentário se você está gostando, se não está gostando, se esses conteúdos que a gente está postando estão sendo úteis para você de alguma forma. Dê opinião, cornetem, mandem sugestões, que a gente está totalmente aberto. A intenção, o sonho aqui é ajudar o máximo de pessoas possível. Na live de hoje, galera, a gente vai falar sobre como a gente potencializar os lucros do nosso churrasquinho. Aumentar os lucros do nosso churrasquinho, né? Nos últimos dias aqui, eu postei alguns dias atrás, falando sobre a gente baixar o preço de custo, que isso era uma forma, era a forma realmente para a gente ganhar dinheiro, porque isso não reflete no aumento do faturamento, mas a gente busca, na verdade, é o equilíbrio, né? A gente tem que faturar muito com boa margem de lucro. Esse aí é o caminho ideal. Não adianta a gente faturar muito, vender 20 mil com a margem de lucro pequenininha, 10%, às vezes menos, ganhar 2 mil reais, 1.500. Mas também não adianta a gente faturar 2 mil reais com margem de lucro de 70%, 80%, porque 80% de 2 mil também vai ser um salário pequenininho. Então, o ideal é que a gente tenha um bolo grande e tenhamos uma boa fatia desse bolo de lucro. E hoje a gente vai ser um pouco mais específico sobre essa questão relacionada a baixar custo, a controle de custos. Aí que vai estar o segredo de onde a gente vai falar hoje, que a gente vai ganhar mais lucro, aumentar o nosso lucro do nosso negócio. Eu sempre falo aqui nas minhas redes sociais em ter um churrasquinho que fature mais de 10 mil reais por mês. E eventualmente me mandam uma pergunta. Ô Ilan, faturar mais de 10 mil reais, mas qual que é a margem de lucro? Quanto que sobra para o bolso? Porque isso também é o que interessa, né? É o que mais interessa no final de tudo. E infelizmente, essa pergunta não tem uma resposta fixa. Gostaria eu de ter uma resposta aqui, a resposta é X, mas ela não tem essa resposta fixa. Eu até tenho os meus parâmetros, o quanto que eu acho que é bom, que é ideal, a gente precisa de trabalhar para buscar, mas isso não vai ser uma resposta definitiva. Por quê? Porque a gente o Brasil é gigantesco, com condições completamente diferentes de uma região para outra. Até na própria cidade, a gente tem cidades muito grandes, né? A gente tem cidades dentro do Brasil que são maiores do que países. Então a gente não pode pegar a realidade de um ponto A, B ou C e tomar como realidade. Então, vão ter uma série de variáveis. Eu tenho quais são os meus parâmetros que eu acho que são ideais e eu vou falar esses parâmetros no final da live. Mais para frente na live, eu vou falar para vocês o que eu julgo que é um faturamento, a margem de lucro do negócio, que eu acho que é uma margem ideal. Mais para frente, quando chegar a hora certa, eu vou falar qual que é essa margem de lucro. Mas antes da gente entrar nessa parte da margem de lucro exatamente, vamos entender o que eu quero falar aqui, né? Quando a gente pensa em ter um churrasquinho, a gente pensa em ter um churrasquinho, mas a gente não quer ter um churrasquinho. A gente quer ter os benefícios de se ter um churrasquinho, né? Os benefícios de se ter um churrasquinho é
a gente poder ter uma vida mais confortável, dar uma vida mais confortável para a família da gente, é a gente poder realizar sonhos que a gente tem. E contando uma historinha rápida aqui, só para a gente contextualizar, há um tempo atrás, mais ou menos uns 3, 4 meses, a gente teve aqui em casa aqui um surto de conjuntivite. E todo mundo aqui em casa praticamente pegou conjuntivite. Aqui em casa nós somos 5 pessoas. Eu, Fabiana, nossas 3 filhas, Júlia mais velha de 15 anos, Beatriz e Luísa, gêmeas de 5 anos. E conjuntivite é uma doença relativamente boba, né? E só precisa do isolamento, mas a gente não vê ela trazendo grandes problemas para as pessoas. Só que Luísa pegou, já estava melhorando a conjuntivite dela, estava quase, Luísa é uma das gêmeas, né? Estava quase 100% recuperada. E aí o olho dela começou a inchar. Ficou como se fosse de um boxeador depois de uma luta dura. Aquele olho inchadão. Começou com um dos olhos e o outro um pouquinho inchado. A gente achou estranho. E aí foi passando o dia, foi inchando, inchando, inchando. Nós, à noite, eu e a Fabiana falamos, vamos ter que levar ela ao médico. Saímos daqui à noite, levamos ela ao médico. Chegamos no médico, explicamos para ele a situação e na cara dele a gente viu a preocupação com o que estava acontecendo. Aí a gente que estava tranquilo começou a ficar nervoso. E aí ele, antes de conversar com a gente, ele já ligou com a outra unidade do hospital, porque aquela unidade não tinha um oftalmologista, um oftal de plantão, plantonista, ligou para outra, mas naquele exato momento não tinha um plantonista oftal, que ele queria que avaliasse o caso da Luísa. E aí ele falou com a gente, olha, deu um antialérgico, explicou pra gente quais eram as possibilidades, né? Que podia ser só uma alergia, mas podia ser uma outra doença lá, que eu não me recordo exatamente o nome não, mas daqui a pouco eu explico melhor para vocês o que é. E falou com a gente, olha, se ela tomar esse antialérgico hoje, não deixem de dar hoje, amanhã cedo, será à noite, já devia ser 10, 11 horas da noite, não me recordo ao certo. Se amanhã cedo ela amanhecer bem melhor, tranquilo, pode ficar em casa que era só uma alergia mesmo. Se ela não tiver uma melhora considerável, vocês não esperem. Pega ela e leva para um plantão onde tem um oftalmologista. Assim nós fizemos, compramos o remédio, demos ela de imediato, na porta do hospital, já tinha uma farmácia, já compramos. Demos ela, deu 5 horas da manhã do dia seguinte, nós já acordamos para ir ver como que ela estava, né? Porque ele deu um alerta para a gente que podia ser algo grave. E infelizmente, na ocasião, o olho dela não tinha melhorado. Nós pegamos ela, arrumamos ela ali rapidinho, mais ou menos, já nos arrumamos muito pouco também, já fomos direto para o hospital. Chegamos no hospital, infelizmente era a doença que o doutor tinha falado. É uma doença meio que rara, não é muito comum, e ela é mais comum em crianças de 3 a 5 anos, mais ou menos isso. Saí um pouquinho da margem ali, é porque não sou médico, né? E aí, é uma doença relativamente grave, não me recordo exatamente qual é o nome da doença, mas ela também é conhecida assim, popularmente como uma celulite ocular. E ela tem consequências que podem ser muito graves. Ela pode levar à cegueira ou até à morte, em casos mais extremos. E aí a gente ficou muito nervoso, o doutor receitou um remédio pra gente, e a gente já saiu de imediato, já corremos atrás do remédio, já começamos a medicar ela, e ele falou, olha, todos os dias, até que ela tenha uma evolução, vocês vão ter que voltar aqui no hospital, e se ela não tiver uma evolução, ou tiver uma regressão, vai ter que interná-la. E aí, graças a Deus, ela tomou o remédio, e rapidamente ela teve uma evolução muito grande. E aí, quais são os detalhes que eu quero falar com vocês e o que isso tem a ver com a nossa história aqui, né? Eu estou falando a gente ter um churrasquinho e não ter um churrasquinho porque a gente quer um churrasquinho, a gente quer os benefícios do churrasquinho, né? E aí, graças a Deus, ela não teve absolutamente nada, foi muito tranquilo, assim, o caso dela, não teve dor, não teve nada,
teve uma reação rápida aos remédios, mas aí tem duas questões importantes. A gente conseguiu um socorro com um especialista para ela muito rápido e também pudemos, graças a Deus, comprar os remédios para ela e medicá-la muito rápido. Não era nada assim muito caro, mas também não era um remedinho baratinho de 10, 15 reais. E que aí, graças a Deus, a gente tinha um plano de saúde que pôde nos socorrer na hora que a gente precisou e comprar o remédio para ela em tempo hábil. E foi assim, tirando o nosso estresse, o nosso psicológico, foi uma marolinha, não foi um tsunami. Então, o que a gente busca quando a gente quer ter um churrasquinho, a gente quer faturar mais de 10 mil reais, é esse tipo de tranquilidade. E quando a gente precisa de uma coisa que é realmente importante, quando a gente quer realizar um sonho, quando a gente precisa para socorrer uma pessoa que a gente gosta, que a gente ama, a gente tem a condição de fazê-lo, né? Então, por isso que eu bato cotidianamente nessa tecla e falo para vocês buscarem uma mudança de vida, enxergarem que a vida pode ser diferente e eu desconheço uma opção melhor, que dá retorno mais rápido, não a melhor, melhor é um conceito muito genérico, né? Cada pessoa acha uma coisa melhor. Mas assim, eu desconheço algo que tem um investimento tão baixo, que dê um retorno tão bom e tão rápido. Isso eu desconheço. E aí, para a gente finalizar essa parte aqui e entrar de fato ali de como aumentar o nosso lucro com o nosso espetinho, eu quero fazer uma reflexão com vocês aqui eu vi um influenciador, ele chama Felipe Tito, em um podcast esses dias, e eu vi até o trecho dele, não vi o podcast completo, e ele falou o seguinte, que a gente tem aquelas coisas que a gente quer, que a gente tem vontade, tem os nossos projetos e os nossos sonhos. O que a gente quer são aquelas coisas bobas, cotidianas, eu quero comer um churrasquinho, eu quero fazer uma caminhada, hoje eu estou com vontade de, sei lá, jogar uma bola, de ver uma pessoa, que são coisas, vamos dizer assim, que a gente tem 1 milhão na vida, todos os dias a gente passa por um monte de situações dessa, e que não são muito relevantes. A gente tem os projetos, que já são coisas maiores, com um nível de relevância maior, e tem os sonhos. Os sonhos são aquelas coisas assim, que são coisas assim, às vezes muito gigantescas, que às vezes é mais um sonho, mais uma coisa fantasiosa da cabeça, que assim, precisa de muitos processos, muitas coisas acontecerem para você chegar. Tipo, eu tenho o sonho de mudar a realidade de várias pessoas no Brasil através do churrasquinho. Isso depende de 1 milhão de coisas, né? Isso não depende só de mim, de um trabalho real assim que eu faça. Ou melhor, depende de mim, depende desse trabalho, mas depende de muitas outras coisas para eu fazer a diferença na vida, vamos dizer, de 10 mil pessoas com o churrasquinho. Porque aí isso é um sonho, né? Agora, um projeto é algo que muitas das vezes é difícil, mas que é alcançável, mas para isso a gente tem que ter ação. A gente tem que agir, a gente tem que mover e a gente tem que fazer acontecer. Não é exatamente com essas palavras que ele definiu lá neste podcast, mas a ideia era essa. Porque um projeto sem uma ação, ele é um delírio, ele é quase que um sonho, né? Então, não deixe o projeto do seu espetinho ser um sonho. Ou transforme o sonho do seu espetinho em um projeto. Para isso, você precisa de ter um projeto claro, que tem data de início, data de meio, data de fim, onde você quer estar, em quanto tempo. E coloque isso em ação, para isso não ser um delírio. Ah, eu tenho sonho de ter um churrasquinho. Pô, mas o que você está fazendo para isso hoje? Você definiu uma data? O que você está fazendo hoje em relação a isso? Você definiu uma data de quando você vai começar a juntar um dinheiro, caso você não tenha? Ou como que você vai conseguir esse dinheiro? Como que vai ser esse processo? Quando que você vai inaugurar esse churrasquinho? Ele tem data? Quando que
Quando que você pretende chegar a um faturamento de 10 mil reais? E se quando estiver chegando na véspera, ele não estiver nesse nível, o que você vai fazer para que isso aconteça? Então, galera, mudem o patamar do sonho do seu churrasquinho, transforme ele num projeto. Isso vai fazer certamente a diferença na sua vida e isso vai fazer diferença das pessoas que vivem ao seu redor, que são importantes para você, sejam essas pessoas quaisquer, independente da relação que vocês tenham com ela, filho, mãe, pai, esposa, amigos, haja que isso vai fazer diferença. Vamos aterrissar isso tudo aqui agora no nosso churrasquinho, no nosso espetinho aqui agora. Quando eu falo que isso tudo que a gente tem que fazer aqui, faturar 10 mil reais, ele tem que se reverter em lucro. E quanto maior o lucro que o nosso churrasquinho tiver, mais dinheiro sobra para o nosso bolso, não é isso? Então, uma forma de a gente aumentar esses lucros é o quê? As pessoas baixando os custos do que a gente compra. Mas, quem produz o seu próprio churrasquinho, ele geralmente compra as peças inteiras. Exemplo, você vai comprar um alcatra, você não vai lá e pede 5 quilos de alcatra, você pede a peça de alcatra, ou 3 ou 4, você vai lá e pede a peça de alcatra. Por quê? Porque você consegue melhores condições comprando a peça de alcatra. Você não vai lá e pede 3 quilos de lombo, de pernil. Geralmente você compra a peça de pernil, o que também te traz um preço mais barato. Mas é vantajoso para você comprar dessa forma? Precisa de uma análise. A primeira análise é a diferença do preço da peça inteira da peça fracionada. Porque a peça fracionada vai provavelmente ser mais cara na maioria dos locais, mas ela vai ter uma perda menor e vai te dar menos trabalho. Então, aí você vai ter que avaliar. Primeiramente, se você tem esse tempo para ter esse trabalho. Se você não tiver paciência, vai do jeito que dá. Sempre falo, faça o melhor nas condições que você tem hoje. Se você tem esse tempo, que às vezes você pode gastar um pouquinho mais de tempo ali para fazer essa manipulação, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma experiência, você vai comprar a carne inteira, a peça inteira, e vai manipulá-la e separar todas as perdas que você teve naquele processo. E vai pesar quanto que deram essas peças. Ah, e se eu não tiver balança? Leva no açougue e pede o cara para medir. Galera, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Então, sem desculpas e arrumando uma solução. Se você não tem a balança em casa, não tem problema, separa, leva no açougue que você compra nele, pede o cara que posso colocar na balança aí? Coloca na balança lá, você vai saber quanto que deu de perda. E aí, com isso, você vai fazer a análise da diferença de preço com o quanto de perda você teve. E aí sim você vai escolher o que é mais rentável para você. A mesma coisa vai servir para o pernil. Pernil inteiro, com osso, sem osso, com pele, sem pele. É comprar, medir, pesar e ver o que é mais vantajoso. E aí você vai ser mais eficiente na gestão do seu negócio e vai escolher a opção que deixa mais dinheiro no seu bolso, ok? Eu fiz um Reels e um TikTok hoje, o vídeo tem o mesmo conteúdo, né? Falando sobre comprar o peito de frango com o osso. E aí você tem uma perda que é relacionada aos ossos, a limpeza do peito de forma geral, né? E aí, com essa informação, você sabendo de quanto, mais ou menos, porque isso não é uma informação uniforme, né? Os animais têm diferença de um para o outro. Mas com essa informação, você consegue
olhar, avaliar se vale a pena ou não você comprar o peito de frango com osso. E aí, inclusive, já vou deixar uma. Você se interessa por saber qual uma forma rápida e fácil de calcular qual vale mais a pena, se ou o peito de frango com o osso ou o filé de peito, qual que vai valer mais a pena, considerando as perdas, uma forma rápida de calcular? Se você se interessar, mande nos comentários desse vídeo, mande também nas outras redes sociais. Se a galera mandar lá, eu vou ensinar uma forma facinha, rápida de se calcular qual que vale mais a pena de acordo com a sua realidade. Eu não vou dar uma resposta definitiva porque não tem uma resposta definitiva. Você vai saber avaliar quando você chegar no mercado. O filé está no preço X, o peito com osso está no preço Y. Qual que vale a pena comprar? Porque isso vai variar de açougue para açougue também, viu, galera? Então mande nos comentários aí que a gente vai gravar esse conteúdo para mostrar isso para vocês. Repetindo, a gente quer um espetinho que fature mais de 10 mil reais, porque a gente precisa de volume para a gente poder ter uma boa retirada. E desse volume, a gente tem que ter uma boa margem para a gente realmente colocar dinheiro no bolso, que é o que mais interessa, é colocar dinheiro no bolso. Tinha falado no começo da live sobre os percentuais que eu acho interessante para a gente de lucro do seu churrasquinho, que eu acho interessante. Galera, como eu falei no começo da live, isso é um número que vai variar demais de região para região. Vai depender de qual que é o custo da sua carne, vai depender de qual que é o preço médio do churrasquinho na sua região. Vão ter inúmeras despesas, um monte de variáveis. Mas para quem não tem funcionário, porque se tiver um churrasquinho de rua e tiver funcionário, muda o cálculo. Você paga um aluguel, muda o cálculo. Então, de forma geral, se você tiver ali 35, 40% de lucro, eu acho que é um mínimo bom. 35, 40%, eu acho que é um mínimo bom que seu espetinho vai dar. Se estiver dando 35, 40% de lucro, se a gente trouxer isso para o nosso faturamento total, a gente fala que mais de 10 mil reais, vamos colocar a parte mais baixa, 10 mil reais, 40%, você vai estar ganhando 4 mil lucro, 4 mil líquido por mês. O que eu acho ideal? De 50% para cima. Mas não é simples, você tem que ter gestão, isso vai ter muitas variáveis para você chegar a um lucro de 40%, 50% de lucro líquido no seu churrasquinho. Mas é muito possível e a gente tem que mirar isso. Eu sempre falo, a gente todos os dias tem que estar vendo os nossos números e vendo o que a gente pode fazer para melhorá-los, para potencializá-los. Isso é essencial para o nosso negócio ficar cada dia maior e cada dia mais rentável. Beleza, galera? Então, hoje foi isso. Eu acho que a live foi muito top. A galera que estiver vendo aí, manda nos comentários se está achando também, porque às vezes a gente está achando que a gente está arrebentando e está uma bosta. Não, manda aí suas opiniões, manda se vocês estão gostando, que isso que vai servir de parâmetro para a gente ou manter, ou mudar, para a gente ver se a gente está no caminho certo, né? Compartilhe nossos conteúdos, galera. Compartilhe nosso YouTube aí, ó, com a galera que gosta que quer ter um espetinho, quer empreender nesse ramo, ou mesmo as pessoas que estão mais perdidas, que ainda querem mudar de vida, mas ainda não encontraram o caminho. O espetinho, sim, é uma ótima. Compartilha com essa galera. Siga aí nosso YouTube aí, deixa o seu like pro vídeo. Isso ajuda a gente demais e isso incentiva a gente enormemente a gerar cada dia mais conteúdos e nos prepararmos cada dia mais para gerar conteúdos de mais qualidade para vocês. E o YouTube, ele aumenta a entrega dele, ele ajuda a gente quando vocês dão esse retorno positivo, de comentar, de curtir, de compartilhar. Então dê essa moral pra gente aí. A gente está num desafio aqui insano de fazer live todos os dias, no mínimo por 30 dias. Não sei até onde essa loucura vai, porque dá trabalho pra
P para C, melhor dizendo, né? Então, dá uma moral pra gente aí, que isso é muito trabalho e certamente vai dar muito incentivo, muita força pra gente. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Tamo junto demais, galera. Fui!